Olá, seja bem-vindo a mais um treinamento da OmniLife, Prosperidade Sem Limites. Hoje nós vamos falar do cliente amigo, né? Esse atendimento que a gente tem que ter e esse quebra de paradigma de que nós somos vendedores, né? Nós somos consultores e fazemos um marketing de relacionamento com os nossos clientes, né? Em alguns casos, pacientes, porque nós temos hoje muitos parceiros que já estão na área da saúde, que já têm uma formação na área da saúde. Mas vamos falar desse cliente amigo, cliente amigo. Vamos fazer aqui um passo a passo, vamos entender melhor algumas técnicas que você pode usar para que você consiga ter esse retorno que você tanto deseja, que é a fidelidade das pessoas no processo de tratamento. Quando nós buscamos a venda propriamente dita, nós buscamos o cuidado com essas pessoas, né? Com esse cliente. Então, nós vamos fazer um acompanhamento. E isso é um grande diferencial que nós temos dentro da OmniLife. Não vai passar? Foi. Então, pensando bem, somos muito mais do que meros compradores ou vendedores de produtos. Somos pessoas que temos dentro de nós um mundo contendo necessidades naturais, motivações, emoções positivas e negativas, pensamento, inteligência e assim por diante. E temos que considerar que todo esse mundo está envolvido no processo de comprar e vender alguma coisa. Quando você indica algo a alguém, você está vendendo, nem que seja tomar um chazinho para melhorar ali de repente uma cólica, né? Então tá todo mundo no processo de comprar e vender. Então todo o mundo está envolvido nisso. E aí, então, se conseguimos sentir e compreender este mundo do nosso cliente, quando nós nos relacionamos com ele, a nossa conduta o conquista, porque ele sente que nós somos amigos. E se isso não acontece, frequentemente os decepcionamos e desestimulamos, é palavra difícil, a compra. Por quê? Porque nós precisamos criar uma relação, né? Que a gente chama de quebra-gelo. A gente precisa, numa visita, criar um relacionamento com os nossos clientes. Então, quando nos mostramos amigos, nós nos mostramos diferentes. Nós não fomos lá para vender algo, nós fomos lá para nos relacionarmos com ele, né? E aí, então, o anseio natural de satisfazer as nossas necessidades, que é o nosso estado de frustração, ele gera um impulso que determina a direção do nosso comportamento. E esse impulso pode ser dirigido para a compra de produtos, não é isso? Então, frequentemente nós fazemos isso, nós compramos por impulso, e o impulso de satisfazer as nossas necessidades naturais. Então, nós vamos beneficiar nossos clientes baseado no impulso de frustração a qual eles têm para fazer bem a eles mesmos. Hoje no mundo a gente vê muitas pessoas usando a frustração das pessoas para o mal, para acabar fazendo mais mal ainda, ou fazer com que as pessoas comprem coisas e se tornem acumuladores compulsivos, né? Nós não. Nós fazemos com que o estado de frustração gere um estado de satisfação. Então, nós tiramos o nosso cliente do estado de frustração para o estado de satisfação. Mas nós precisamos do impulso da frustração para poder gerar essa satisfação. Então, quais são as nossas necessidades naturais? A gente precisa compreender isso. Quais são as nossas necessidades naturais? Então, nós temos necessidades fisiológicas, que são as mais simples de serem satisfeitas, como a fome, a sede, o sono. E nós temos as necessidades psicológicas, que são as mais complicadinhas de satisfazer, né? Então, frequentemente, nós procuramos satisfazer através da compra de objetos ou produto que nos agradam. Para se sentir agradado, para comprar alguma coisa, eu compro porque eu tenho necessidade de afeto, de aceitação, de realização, de aprovação social, de autoestima e por aí vai. Então, eu estou sempre querendo preencher um vazio dentro da minha necessidade psicológica, né?
Então, aqui nós vamos compreender como preencher este vazio das pessoas de uma maneira satisfatória e positiva. Então, nós sentimos as necessidades naturais durante a nossa vida e em busca de satisfação dela, criamos dentro de nós motivos para a ação. Então, nós somos todo o tempo seres motiváveis, né? Então, são as motivações que determinam o tipo de comportamento que vamos assumir. E assim também é o comportamento que o nosso cliente vai assumir perante nós. Então, as motivações humanas para comprar, a grande motivação humana é o desejo da felicidade. Todo mundo deseja ser mais feliz, porque a felicidade traz paz de espírito, serenidade, alegria de viver, traz uma satisfação maior. Só que as pessoas precisam compreender, nós também, né? Que a felicidade está em nós. Por que essa fala felicidade está em nós? Porque está em nós a capacidade de sermos satisfeitos e alcançar esse estímulo de felicidade, né? Então, baseado nesse motivador que é a felicidade, nós da OmniLife fazemos com que esse cliente amigo crie fidelidade, né? Por quê? Porque a partir do momento em que a gente para ouvir, que a gente dá atenção, que a gente se preocupa com a dor deles, a gente mostra para eles que existe sim um caminho para se alcançar essa felicidade. Você tirou ele da frustração para levá-lo à satisfação de voltar a viver novamente. Então, o desejo maior, né, dentro desse processo de felicidade, é o desejo de saúde, é ter mais ânimos, mais ânimo, mais disposição, mais beleza física, né? Que todos os nossos produtos levam essa saúde ao nosso cliente, amigo, e também tem o desejo de riqueza, que é um conforto material, bens móveis, imóveis, dinheiro, qualidade de vida, que isso, quando a pessoa tem saúde, ela consegue buscar, ela tem motivadores essenciais para voltar a trabalhar, voltar a viver. Hoje nós visitamos e conversamos com muitas pessoas que estão aí com a saúde financeira totalmente desequilibrada ou inexistente, né, por conta da falta de saúde, né? Então, outro desejo que a gente tem é o desejo de sucesso, admiração, liderança, aplauso, status, importância, reconhecimento. Então, tudo que nos parece capaz de atingir esses três motivos, que são os nossos desejos, nos levam à ação. E para nós é motivação. Então, dentro da OmniLife, a gente consegue ter mais saúde, consegue ter riqueza e consegue ter sucesso, né? Quando nós fazemos os nossos 5 passos, né? Usar produto, né? Automaticamente fazer venda, cadastrar pessoas, ensinar a fazer o negócio, a gente preenche esses nossos 3 motivadores principais, que é a saúde, a riqueza e o sucesso. Então, hoje nós somos motivados cada dia mais dentro da OmniLife a conquistas incríveis dentro do nosso processo. E nós redescobrimos os nossos potenciais a cada dia. A cada dia que nós vivemos o OmniLife, a gente se redescobre dentro do processo motivacional. Isso é incrível. E hoje aqui comigo, nesse nosso treinamento especial Cliente Amigo, você também vai despertar e ter o poder de despertar, vai despertar em si e o poder de despertar no outro esses desejos, esses motivadores, que é saúde, riqueza e sucesso. Então, existe uma ligação íntima entre as nossas necessidades naturais e as nossas motivações. E através de um bate-papo agradável, conseguimos descobrir do nosso cliente amigo qual das 3 motivações é a mais forte e quais as suas necessidades mais urgentes de satisfação. Então, quando a gente entra aqui nesse assunto, né, de fazer essa ligação íntima e para entender as necessidades naturais do nosso cliente e quais são as suas motivações, a gente faz isso no quebra-gelo quando a gente faz uma visita.
A gente começa a bater um papo com a pessoa, ou numa abordagem na rua, ou numa abordagem em um lugar que você está com a sua garrafinha na mão e a pessoa pergunta o que você está tomando. E através deste bate-papo agradável, você vai descobrir qual que é o motivador dele. Se você vai oferecer para ele produto para ter mais saúde, se você vai oferecer para ele oportunidade de negócios para ter mais riqueza e sucesso. Então, você identifica o que mais motiva esta pessoa, né? Então, esse cliente ele pode se tornar parceiro, pode se tornar um grande líder dentro da sua equipe, né? E pode também ser um cliente fiel. Mas tudo isso você precisa dar ouvidos e atenção e ter um bate-papo agradável com esse cliente. Sempre olhe além, sempre entenda além daquilo que a pessoa está te dizendo, né? Amplie o seu olhar, amplie os seus horizontes, amplie a sua percepção dentro daquilo que a pessoa está te dizendo. É isso que nós vamos fazer aqui hoje. Tá? Então, por exemplo, as motivações para a riqueza ou sucesso estão ligadas às necessidades psicológicas de aprovação social. A pessoa às vezes precisa ter um status, ela precisa ser reconhecida, né? Às vezes ela precisa ter a necessidade de ser aceita, se sentir segura emocionalmente do seu próprio jeito de ser. Muitas vezes eu já passei por esse processo, né? Eu precisava sim me expor, aumentar a minha digamos assim, a minha politicagem, né? Esse processo de conseguir levar conhecimento às pessoas, mas eu precisava me sentir segura emocionalmente desse meu jeito, né? Desta minha essência, né? Então, hoje muitas pessoas têm necessidade de realização. Ela sonha, 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 sonha e não consegue colocar em prática, mas é muito importante para ela realizar. Tem a necessidade de independência, que é aquela pessoa que precisa tomar decisões e ter a sua própria opinião, né? Então, tem pessoas que não, que ela está sempre sendo estimulada por uma segunda pessoa, por uma segunda opinião e que as pessoas tomam decisões por ela, né? Então, se você compreende isso, você tem que opinar positivamente e induzir ela a tomar decisões positivas, né? Que é ter mais saúde dentro da OmniLife ou até ter sucesso e riqueza dentro da OmniLife. E aí você vai apresentar para ela a oportunidade de negócio ou a oportunidade de ser consumidora de produtos, né? Tem pessoas que têm necessidade de autoestima. Elas não gostam de si mesmas, elas estão sempre para baixo, sempre depressivas, sempre se sentindo inferior a outras pessoas, né? Então, entendendo as necessidades psicológicas de aprovação social, de ser aceito, de realizar, de ser independente e como ela se sente dentro da sua autoestima, você vai conseguir aí ter uma visão diferenciada dessa pessoa. Né? Então, como é que a gente faz o atendimento ao cliente amigo? Vamos lá, a vivência, né? São os momentos em que dedicamos a ele a nossa atenção. Lembra do bate-papo? Então, quando eu dou atenção a essa pessoa, né? O que é a atenção? Eu parei para ouvir a história dela. Né? Eu dei um tempo para ela falar. O que acontece hoje com os vendedores? Ele chega e vem falando, porque meu produto é isso, 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 porque ele tem isso, 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 blá, 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 blá. A pessoa fica sufocada com aquilo. Ouve, dá atenção a ela. O que está acontecendo com você? Quais são as suas dificuldades? Né? Aonde dói? Então, quando você cria isso, você dá essa atenção para ela, você está trabalhando na necessidade psicológica de afeto, né? Fazendo ela se sentir compreendida nos seus sentimentos. Aí, quando você faz isso, você trabalha a necessidade psicológica dela ser aceita. Né? Então, quando você diz para ela que você compreende perfeitamente como ela se sente, porque um dia você também já se sentiu assim, um dia também você já teve dores, um dia também você já teve dores físicas, emocionais e financeiras, né? Então você trabalhou a necessidade dela de ser aceita. Então
nós estamos entrando pela porta dos fundos dessas pessoas. E aí, então, você sem julgar se é certo, se é errado, se é bom ou se é mal, você faz com que ela tenha, preencha a necessidade dela de aprovação social. Porque muitas vezes ela já se sentiu excluída dentro de uma conversa a qual alguém tentava vender para ela algo sem saber realmente se ela precisava daquilo, tá? Então, nesse momento, nós mostramos amigos dele. E ele se torna o nosso amigo, cliente de sempre. E aí, então, nós entramos num processo de reciprocidade. Quando eu dou atenção a uma pessoa e eu consigo acessar todas as necessidades dela psicológicas, eu gero a reciprocidade, porque eu entreguei para ela algo que ela se sente no dever de retribuir algo para mim. E aí entra a questão de que nunca ninguém parou para ouvir a história dela, conhecer a essência dela, mostrar para ela qual é suprir a real necessidade dela, mostrar algo que ela fez, demonstrar cuidados, mostrar que você está preocupado sim com a felicidade dela. Então você gera reciprocidade, né? Então qual é o primeiro passo dentro dessa sua conversa, deste bate-papo amigo? Nós temos que trabalhar o rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa que significa trazer de volta ou criar uma relação. O conceito de rapport é originado da psicologia e ele é utilizado para designar uma técnica e criar uma ligação de empatia com a outra pessoa, para que se comunique com menos resistência. Então, quando você aprende a se colocar no lugar do outro, você ganha essa empatia, né? E aí, então, você cria uma ligação muito gostosa com essa pessoa, para que você se comunique com menos resistência. E aí você acessou, então, pela porta dos fundos. A porta da frente está sempre fechada, porque gente vendendo coisas existe em toda esquina, né? Existe em cada esquina que a gente vai, ou então existem pessoas que estão o tempo todo. Ou se ela quiser comprar, se ela quisesse comprar alguma coisa, ela ia numa loja que ela sabe que vende, ela detesta o vendedor que vem conversar com ela, né? Que vem tentar vender algo para ela. Principalmente porque nós vamos no mundo da pessoa. O que é o mundo da pessoa? Nós vamos adentrar a casa desta pessoa, né? Então, se eu venho já querendo vender um produto, né, dizendo para ela que eu sou um vendedor de produto, ela vai simplesmente criar uma resistência e impedir com que você tenha uma boa comunicação e que crie uma relação com ela de empatia, tá? Então, é importantíssimo criar esse rapport. Então, como estabelecer esse rapport? Uma das técnicas para restabelecer o rapport, que é o que a programação linguística, né, a PNL, chama de espelhamento ou acompanhamento. Então, inicialmente, é preciso perceber o canal sensorial predominante da outra pessoa, né? Isso é possível se observar nas palavras, os movimentos, os gestos, expressões faciais dessa pessoa em questão. E, em seguida, é só fazer as escolhas da linguagem do outro que deseja reproduzir, de forma discreta, natural e de ambas as partes, né? Como é que isso acontece? Se eu estou diante de uma pessoa que fala mais rápido e mais alto e ela tem mais necessidade de ser ouvida e ela fala, e ela, quando eu vou falar com ela, eu entro na frequência dela e vou trazendo ela para minha, né? Porque se eu chegar numa pessoa que é extremamente agitada e ansiosa e tentar conversar com ela em uma linguagem mais tranquila, fique calma, não, entendeu? Ela vai falar assim, que mulher chata, lá vem ela, né? Não cria, não conecta. Mas quando você entra na frequência da pessoa, puxa ela devagarzinho para sua. Né? Eu tenho aqui, né, para quem nem me apresentei, né? Bom, eu sou terapeuta, né? Eu tenho os meus atendimentos aqui. Então, o que eu faço? Eu recebo o paciente em consultório ou até
uma visita que eu vá fazer, mas eu vou dar o exemplo aqui do consultório, né? As nossas salas, elas fazem um pouco de eco aqui, né? E tem essa questão do paciente que chega mais agitado, que fala mais, né? Então, o que que acontece? Eu falo mais alto com a pessoa e venho baixando o tom devagarzinho. Então, a pessoa vem para minha frequência. Então, eu trago ela para o meu mundo, eu entro no mundo dela e venho trazendo ela para o meu mundo. Outra coisa bem interessante, quando eu percebo que é uma pessoa muito acelerada, a gente serve estar bem em vez de Magnus, né? Então, a gente serve estar bem em vez de Magnus. Então, tudo é uma questão de percepção. Então, você tem que perceber. E outra questão que a gente fala aqui, né, é observar as palavras. Aquilo que a pessoa mais fala, palavras ou frases que ela mais repete, é um valor primordial para esta pessoa, tá? Então, você vai observar a fala que ela mais repete. Isso é um valor primordial. E nós, para mostrarmos que nós não temos julgamentos, em momento algum na nossa fala, a gente pode entrar e negar ou se opor àquilo que ela está falando, tá? A gente fala muito nas questões de movimentos e gestos e expressões faciais. Então, dentro do rapport, se eu estou diante de uma pessoa que cruza as pernas para o lado direito, eu posso ligeiramente cruzar as pernas. Se eu tenho um paciente se eu tenho um cliente que recosta na cadeira, cruza os braços devagarzinho, eu recosto também, né? Esse cruzar os braços é um estado de negação, tá, gente? Se a gente estiver diante de alguém que cruza os braços, você procura um outro caminho para relacionar as palavras, tá? Para fazer com que a pessoa se sinta mais solta. Mas isso aí já é mais aprofundado dentro do processo de PNL. Mas você pode fazer isso. Então, você cruzou as pernas para um lado, você pode ligeiramente cruzar. Recostou as costas para trás, você recosta também. Falou mais alto, você fala junto, né? Fala junto no sentido de responder aquilo que ela te questiona já no mesmo tom. Não é com agressividade, gente. É tom, né? É tom de voz. E aí, então, também tem essa questão de... Então, você vai naturalmente colocando a pessoa, de repente, né? Fazendo esse espelhamento. E tem a outra possibilidade de ser a técnica de espelhamento cruzado. Por exemplo, se a pessoa bater a mão na mesa, né? Você bate o pé esquerdo no chão. Um exemplo. Então, você faz sinais contrários. Isso dentro da mente abre camadas mentais muito profundas para que você acesse, para que você coloque informações positivas mentalmente nessa pessoa. Quanto mais essa informação penetra mentalmente nesse ser, mais valioso vai se tornar a informação que você levou para ela. Então, como podemos usar a técnica de espelhamento de maneira eficaz? Podemos usar o nosso corpo, a nossa voz, a nossa linguagem verbal, que são as palavras, nossas intenções e motivações, e aí, então, por fim, a reciprocidade, né? Então, é incrível. Eu uso o rapport a todo momento nas minhas abordagens, tá? Então, eu falo muito, eu trabalho a hipnose, né? Então, todos nós temos o poder de hipnotizar os nossos clientes positivamente a partir do momento em que você olha nos olhos, você faz com que a pessoa tenha cruzando essas nossas linguagens verbais, o tom da nossa voz, né? E aí então essa questão da linguagem não verbal, que é o corpo. Tá? Então isso é maravilhoso. E o segundo passo, o que eu amo, é a psicologia positiva, porque a psicologia positiva é a área da psicologia que estuda os fundamentos da felicidade e do bem-estar, sustentado pelos pontos fortes e pelas virtudes humanas. Quando você ouve a história de alguém, né, para você ouvir ela na essência, para você dar a atenção especial a que ela deseja nesse bate-papo, a qual você vai criar essa empatia,
geralmente, 99% das vezes, a qual essa pessoa está negativada, ela vai estar dentro de uma psicologia negativa. Então, nada da vida tá bom, nada da vida presta, a vida é muito difícil, né? Então, assim, se você colocar para ela algo, ouviu na essência, prestou atenção na fala, entendeu quais são as necessidades dela, se é de afeto, de aceitação, né? Você faz o quê? Você encontra algo bonito nessa história que ela está te contando e você devolve a ela dentro da psicologia positiva. Você dá um olhar de beleza para aquilo que ela está contando. Nem que seja para dizer para ela assim: poxa vida, que maravilha, agora eu sou mais admiradora ainda da sua história, entendendo a força que você teve para chegar até aqui, mesmo em meio a tantas tristezas e adversidades. Você viu? Eu trouxe para ela algo bonito, positivo, de força. Então, eu coloquei para ela, dentro da psicologia positiva, que eu admiro a força dela. Eu criei afeto por ela, eu demonstrei afeto, né? E aceitação pelo que ela é, pela história dela, né? Então, se a pessoa é o que é hoje, é por tudo que ela já viveu. Então, eu levo isso para ela, né? E aí você encontra, então, algo, um ponto forte, né? E leva essa psicologia positiva para ela, coloca em prática essa psicologia positiva. Ah, Mali, mas psicologia positiva, será que não é muito difícil isso? Não, não. É só você trazer algo de bom, algo que vai trazer felicidade, algo que é positivo. Encontre dentro da fala negativa dela algo que é positivo, né? E isso no meio da conversa, quando você faz a primeira vez e você vê o sorriso da pessoa e faz ela olhar para a história dela com outro olhar, né? Você entra no processo do terceiro passo, que é ressignificar. A ressignificação é um método utilizado para que as pessoas possam atribuir um novo significado a acontecimentos, através da mudança da sua visão de mundo, percebendo de maneira mais agradável, proveitosa e eficiente. Olha que interessante. Então, toda aquela história que parecia ruim, negativa, e que ela realmente estava vivendo assim algo muito sufocante, porque era tristeza demais, quando você mostrou para ela que aquela história dela a fez forte e você é admiradora dela por conta da história linda de superação que ela tem. Você ressignificou. A história que era de tristeza e peso virou uma história de superação. Quando ela for contar novamente essa história, ela sentiu algo diferente dentro dela. Algo bom ela sentiu nessa conversa, né? Nessa ressignificação. Então, quando ela for contar essa história novamente para alguém, ela não vai dizer a dor, ela vai dizer o quanto essa história a fez forte. E aí você transforma a vida dela. Ela vai ter um novo olhar a partir daí. Ela vai ter um novo olhar a partir de então. E aí é o quarto passo, que é influenciar. É um ato de levar uma pessoa ou um grupo de pessoas a fazer algo a princípio que elas desconheciam ou não tinham em mente. Aí entra o seu auxílio e o seu encantamento, porque nós estamos hoje na era do encantamento. Encantamento. Nós já estivemos em várias eras, né? E hoje nós estamos na área do encantamento, que é o poder de influenciar positivamente as pessoas, tá? Então, aí você consegue dizer para ela, olha, se você tomar isso, isso, tanto disso que ficou aí, né, de marcas da sua história, que a gente tem dentro do processo de a gente colocar as nossas dores para fora, as dores se transformam em dores físicas, ou essa dor ela é emocional e ela vem com uma depressão, você vai usar isso. Aí sim você vai usar todo o seu conhecimento que você já tem de produtos, tá? Para que você feche esta venda com a influenciação, né? E assim você vai ter um cliente amigo para vida, para vida.
Por quê? Você vai ter um cliente amigo para a vida? Porque você vai gerar a reciprocidade. E aí você não tem um cliente de 90 dias de tratamento, ou 30 dias de tratamento, ou 15 dias de tratamento, ao qual você fez inicial para ele, porque ele estava sem condição, dizendo que não tinha condição financeira para comprar o seu suplemento, né? O seu produto nutricional. Porque aí aquilo que parecia caro ou de um valor alto virou algo de necessidade dela. Ela precisa deste produto para conseguir ter retorno naquilo tudo que ela tem de necessidade. Você colocou para ela o desejo de ter aquilo que só você pode oferecer para ela. Deixa eu agora só colocar aqui, peraí, aqui. Isso, deixa eu compartilhar de novo aqui a tela. Ele saiu do compartilhamento. Pronto. Aqui nós temos a fichinha, então, de atendimento, né? Então, nós somos consultores de saúde OmniLife. Nós somos gente que cuida de gente. O nosso cliente é um cliente amigo. E aí, então, eu vou fazer o cadastro desse cliente, vou fazer uma ficha de acompanhamento. Você vai dizer no meio desse bate-papo, né? E dessa finalização de vendas que você faz um acompanhamento diferenciado. Porque a importância é você estar lado a lado nas conquistas que ele vai ter. Então, você acredita tanto no diferencial e naquilo que vai acontecer na vida do seu cliente amigo, que você vai estar junto com ele. Você vai ser mais do que ele esperava. Então, você deu mais a ele do que ele imaginava, do que você pudesse dar. Então, uma das regras da fidelidade, né, da reciprocidade, é entregar algo mais do que essa pessoa esperava. Sempre entregue algo mais. Então, você vai vir na sua fichinha, agora eu vou fazer aqui então o seu acompanhamento, você já ouviu a história dessa pessoa, você já entendeu as necessidades dela, preencheu o nome, endereço, data de nascimento, idade, e-mail, se for o caso, se a pessoa tiver, o telefone celular. O melhor horário para falar com ela é o seguinte: quando você tem essa questão do melhor horário para falar com você, é porque você vai fazer um acompanhamento. Você vai ligar, você vai mandar mensagem ou ligar para saber se ela está com dificuldade de tomar o produto, se ela já tomou, se ela está conseguindo fazer os horários corretos, né? Então, isso é muito importante. Aqui você já conheceu quais são os problemas de saúde dela, porque dentro da história dela ela já te falou. Então, você vai só ticar aqui, se tiver aqui, ou se for outros, né? Então, ela já tomou algum suplemento? Se ela já tomou algum tipo de nutrição, algum produto de nutrição? Sim ou não? Aí aqui você pode pôr até, se sim, colocar algo aqui na frente. Como você explicou para ela que a técnica de inicialização é algo que nenhum outro produto contém, então você já consegue dizer para ela qual é o diferencial e por que de repente ela não conseguiu resultados com qual ela desejava tomando o suplemento nutricional que ela tomou em outra oportunidade. Aqui você coloca os medicamentos de uso contínuo. Por que é importante saber desse medicamento de uso contínuo? Porque se ela usa, se ela tem diabetes e usa insulina injetável, você vai falar para ela fazer, né, o destro sempre. Por quê? Porque todos os nossos nutrientes, todos os nossos produtos nutricionais possuem o cromo, que modula, né, essa glicose do nosso organismo. Então, ela tem que fazer. Por quê? Porque senão começa a cair demais. Ela tem, então, ela usa uma medicação para pressão arterial. E aí, de repente, ela vai tomar, por conta da saúde cardíaca dela, vai tomar uma Quitua. Então, é bom ela fazer aferição de pressão. Para quê? Para que quando ela vá tomar a medicação dela, não dê picos de pressão baixa, né? Porque senão começa a cair a pressão. Nós temos um exemplo mesmo de uma colega aí, empresária, consultora, que o médico, sem ter entendimento de nutrição,
o cliente amigo dela, né, foi e começou a cair a pressão dele tomando a suplementação, fazendo a nutrição. E ele foi ao médico, e o médico falou assim, suspende a nutrição. Então, ali nós perdemos a oportunidade muito grande de auxiliar essa pessoa a conversar com o médico dela. Se a gente tivesse orientado ela antes, ela já iria até o profissional que cuida da saúde cardíaca dela, ou que faz o controle de dosagem dela de medicações químicas, que nós não tiramos medicações de ninguém, só o profissional colocou a medicação que pode tirar, mas nós podemos orientar os nossos clientes a conversa com o seu profissional, dizendo, olha, eu acredito que a minha medicação química está em excesso neste momento. Por quê? Porque eu estou me sentindo bem, porém, fazendo uma nutrição, eu estou me sentindo bem, fazendo consumo de produtos naturais, e a minha pressão começou a cair muito, né? Já não tenho mais a pressão que estava tão alta. O senhor acha necessário fazer a diminuição das miligramagens do meu medicamento? Olha o poder que o nosso produto nutricional tem. Fazer com que o corpo da pessoa entre em equilíbrio para não ser dependente químico de tantas drogas a qual ela poderia ser, tá? Então, essa parte de medicamentos de uso contínuo é importante. Nessa parte de observação, o que você vai colocar nessa observação? Uma frase ou um resuminho da história dessa pessoa, né? Se ela tem necessidades psicológicas, financeiras ou de sucesso, tá? Por quê? Porque aqui você vai colocar um resuminho da história dela. Quando você for visitar ela de novo, a gente visita tanta gente, a gente vai ter tanta gente que a gente vai conversar, que fica difícil da gente ter um gaveteiro cheio de prontuários dentro da nossa mente, né? Cheio de fichas dentro da nossa mente. Então aqui você coloca um resuminho da história daquela pessoa que faça com que você volte a sua mente a lembrar exatamente do que você conversou com ela na última visita, tá? Isso é importante, porque jamais cheguem diante de alguém cruz da história dela, de uma história que ela já te contou. Um verdadeiro amigo lembra da história do seu amigo, tá? Então, não quebrem. Se não tiver aqui e você não conseguir lembrar exatamente da história dela, você colocou a perder tudo aquilo que você construiu na visita anterior, tá? Então, aqui você vai fazer a indicação dos produtos, né? Coloca aqui os produtos que você vai indicar para ela, quantas vezes ao dia que ela vai tomar. Isso é uma anotação sua. Você vai ter uma fichinha dessa em branco, só com o logo da OmniLife, um logo seu. Eu acho lindo você ter. Eu tenho as minhas consultoras, a gente costuma fazer logo, né? Para elas, as consultoras da minha equipe. Né? Os consultores, a gente costuma fazer um logo, colocar aqui, consultor independente OmniLife, né? Empresário independente OmniLife. E aí, essa folha vem em branco, e aqui você vai colocar o nome da pessoa, né? O horário, o suplemento qual ela vai tomar, qual é a nutrição, qual é o produto, adquiriu lá um fiber. Ela vai tomar em jejum com tantos ml de água, assim, por tantos dias, certo? Ela vai tomar Magnus, tal hora, com tantos ml de água, por tantos dias. Ela vai tomar Actua, tal hora, com tantos ml de água, por tantos dias. E você vai ter o seu carimbinho com o seu ID, tá? Com o seu ID, o número do seu ID de empresário OmniLife, e você vai bater o seu carimbinho e a sua assinatura. E você vai datar essa folhinha. E você vai pedir para ela pregar na geladeira, colocar num lugar bem visível para ela, para que ela consiga fazer certinho aquele tratamento, tá? Aquele acompanhamento desse produto nutricional. Então, você vai dizer para ela a importância que tem dela seguir a risca. Porque se ela deseja resultado, vocês são parceiros. Ela tem que fazer por ela aquilo que tem que ser feito, que é tomar a nutrição para que ela tenha os resultados satisfatórios,
certo? Se você passou para ela uma caixa fechada, você vai contar os dias a qual ela vai... Caixa fechada não, minto. É porque às vezes a gente faz por 30 dias, né? Caixa fechada. Se você colocou suplementação, vamos usar assim para ficar mais generalizado, mais enxuto. Se você colocou para ela suplementação de 15 dias, você vai colocar uma data de próxima visita com 14 dias. Não é para deixar acabar o suplemento para visitar o produto nutricional para poder então visitar essa pessoa novamente, tá? Porque ela precisa estar no auge da vivência, da positividade, para que ela venha a adquirir novamente aquilo que está fazendo bem para ela, tá? Se for 30 dias, com 29 dias você visita ela de novo. Procura não deixar faltar suplemento para essa pessoa. Quando você fez todo o seu processo de reciprocidade, preencheu ficha, deu atenção para ela, criou empatia, saciou todas as necessidades físicas e psicológicas dela, você pede para ela, então, indicar 3 amigos que você possa fazer o que você fez para ela, levar alegria, felicidade, diferencial na vida dela. Quem ela gostaria? Quem ela ama tanto que ela gostaria que passasse pelo mesmo processo que ela? E aí ela vai indicar para você 3 pessoas. Você saiu dali daquela visita com 3 pessoas já para fazer o contato e agendar essas visitas. Então pense bem, desse processo que nós fizemos aqui hoje, do cliente amigo, de transformar o seu cliente em amigo, você teve retorno, porque você já saiu dali com a data da próxima visita, certo? Com todos os dados dela, para que você não esqueça da história dela e que você não fale quando você vai vê-la de novo. E você vai ter aqui também o melhor horário a qual você consegue falar com ela e entender se está tendo alguma intercorrência, se ela está sentindo alguma coisa diferente, se ela está tendo um efeito que a gente chama de catase, que é a eliminação de toxinas e o organismo entrando no eixo, e ela tem alguns sintomas que parecem ser negativos, mas que são transformados em positivos quando você orienta da forma correta, e que quando você tem dúvida, você liga no 0800 e pede socorro para as nutricionistas, você então consegue ter aí a data da sua próxima visita e ainda sair dessa visita com a indicação de mais 3 pessoas, 3, 4, 5, aí vai de quem ela quiser te indicar, né? Então, você pode aí ter uma fidelidade desta pessoa, porque só você pode fazer por ela o que ela precisa que seja feito. Então, bora colocar em prática tudo isso que nós conversamos aqui hoje? Reveja esse treinamento quantas vezes forem necessárias. Crie uma fichinha dessa para você, né? Crie uma fichinha dessa para você. Crie o seu receituário, né? O seu indicativo de suplementação, de nutrição, de produto nutricional, né? Faça isso. Por quê? Porque você criou uma estrutura e um método para você fazer isso. E você vai moldando de acordo com a essência das pessoas que você vai atendendo. Você vai moldando de acordo com a sua essência, né? Esse aqui é um resumo base do que pode ser feito. E a partir daqui você vai incrementando tudo aquilo que você deseja. É o seu diferencial, é o seu propósito. Tá certo? Um grande beijo e aí então a gente se vê por aí em mais algum treinamento. Espero que você tenha gostado e que você consiga sim colocar em prática tudo isso. Vai ficar aqui na descrição, não sei onde você vai estar vendo esse vídeo, né? Esse treinamento, mas vai ficar na descrição desse vídeo o meu contato se você precisar de mais informações sobre tudo isso que nós conversamos aqui ou até outras dúvidas a mais que você tenha. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.